Estamos de volta com nossos pesquisadores. Nós vamos conversar com o doutorando Bruno Andrade, que vai nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho. Bruno, além do trabalho, você sempre gostou dessa área de física, sempre gostou de estudar e é uma área que você se dedica. Como que foi essa questão dos seus estudos, por ser um pouco mais difícil, né, do que as áreas convencionais? Eu não digo que seja mais difícil do que as áreas convencionais. Ter dedicação, com certeza, né, na hora dos estudos. E, basicamente é isso. Você está estudando, você participa, né, do grupo da parte de biofotônica e do laboratório. E que no seu trabalho no laboratório, você vai se desenvolver algum projeto. E nessa parte de fluorescência, nessa parte de diagnóstico. Explica um pouco mais sobre o seu trabalho. Como você pode ver, aqui a gente estuda a interação da terapia fotodinâmica com as células de melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo. E como você pode ver aqui, essas são as células de melanoma morino, que é um modelo que a gente estuda para entender essa interação do composto fotossensível com essas células. Então, em quanto tempo, às vezes, é importante saber para que esse composto ele vai conseguir penetrar dentro das células e se ele vai conseguir penetrar. Porque aqui também no grupo a gente tem um grupo de pesquisadores que estudam qual vai ser os grupamentos químicos que vão ser colocados nesse fotossensibilizador. Então aqui na microscopia confocal a gente consegue determinar a localização e saber basicamente também o tipo de morte celular com qual essas células que vão sofrer a terapia fotodinâmica ela pode ser iniciada, se é por apoptose, se é por necrose. Então, tendo uma ideia da localização celular, como nas mitocôndrias, ou no citoesqueleto, ou mesmo na membrana plasmática, vai dar indícios disso para a gente. Então, aqui é uma parte mais biomolecular de interação com as células. E aqui é mais de colocalização, então aqui em azul a gente pode ver o citoesqueleto, em verde a fluorescência das mitocôndrias. Como você pode ver, o citoesqueleto são esses em coloração azul, eles parecem algumas fibras, né? Então é o que dá sustentação para as células e também ajuda no tráfego intracelular. E aqui no nosso lado, no nosso canto esquerdo, a gente tem outro tipo de estudo, que é o estudo da interação do fotossensibilizador com as células. É uma cor falsa que indica um tempo de vida de fluorescência. Nesse tempo de vida de fluorescência, a gente consegue determinar se está tendo realmente uma interação entre a célula e o nosso composto, que é o fotossensibilizador. Então, a partir disso, a gente consegue medir essas diferenças de tempo e saber se na terapia fotodinâmica, se isso pode alterar ou não essa interação. Bom, aqui nós vemos a microscopia confocal, ela é feita a partir de planos. Então, nessa aqui a gente consegue ver, nessa imagem, uma composição de imagens que a gente chama de Z-stack. Então, em cada plano, a gente vai obtendo uma imagem até formar toda a célula. Aqui foi feita a marcação com mitocôndrias e citoesqueleto em verde e mitocôndrias em vermelho. Então, a gente consegue ver desde o plano onde ela está aderida nesse material até a parte da superfície dela. Então, como você pode ver, ela passa aqui pelo núcleo, ela começa nas membranas mais abaixo. Aí a gente vê a membrana aqui, um pouco do citoesqueleto, vai passando mais, vai vendo mais o citoesqueleto, o núcleo e vai chegando até o final dela. Bom, eu vou conversar agora com o Renan, que está fazendo mestrado. Ele vai explicar um pouco mais sobre sua área de trabalho também. Eu vou conversar com o Renan Romano, que é mestrando na área de física aplicada, e ele vai explicar um pouco mais sobre a sua área de trabalho aqui no laboratório. Renan, como que você, que foi um estudante de física, está fazendo mestrado aqui no IFSC também, como que é o seu trabalho? Já tinha iniciação científica nessa área? Gosta dessa área? Como que foi essa interação sua, dos seus estudos até agora no mestrado? Bom, eu fiz iniciação científica na Embrapa, na verdade, em ótica aplicada à agricultura. No meu mestrado eu passei para outra área, que é o grupo de biofotônica aqui da USP, que é a área de ótica aplicada à medicina, certo? E eu trabalho aqui no microscópio confocal, estudando a interação de fotossensibilizadores com as células modelo, certo? Como o Bruno já falou anteriormente, ele estava estudando localização de fotossensibilizadores.
eu estudo a dinâmica dessa droga dentro de um meio que tenha células, certo? Então, através desse meu estudo, a gente consegue ver como que essa droga está se ligando às células, em que lugar das células ela está se ligando, tudo isso no intuito de melhorar a eficiência dessa terapia fotodinâmica, certo? Que é uma técnica aí bastante promissora na medicina. Então, aqui, o que a gente consegue ver é realmente isso que eu falei, a localização temporal desse fotossensibilizador que está em vermelho e as células que estão em azul, a gente vê realmente o fotossensibilizador entrando, a droga entrando nas células. A gente vê que ela entra primeiro em uma parte, depois entra em outra, primeiro na membrana e depois passa para o núcleo da célula, passa para o citoplasma e depois passa para o núcleo, certo? E assim sucessivamente. Por fim, a gente consegue ver ainda como que ficaram as células que foram que tiveram a inserção do fotossensibilizador, enquanto as células que não tiveram, certo? Isso tudo por microscopia de fluorescência. Nesse outro lado aqui, a gente consegue ver a mesma imagem de lá, certo? Só que agora com um tempo de vida de fluorescência. E ali a gente tem uma informação mais bioquímica de como esse fotossensibilizador, essa droga, está interagindo com essa célula, certo? E aqui também a gente consegue ver propriedades de membrana, como que essa membrana está ficando ligada, como que esse fotossensibilizador está ficando ligado na membrana ou dentro da célula aqui, certo? E com isso a gente consegue estimar, traçar modelos. Essas são imagens multiespectrais, certo? Através dessas imagens multiespectrais a gente consegue então traçar modelos matemáticos para predizer como vai ser a entrada desse fotossensibilizador, com qual tempo vai ser melhor para ele entrar, com qual substância é melhor para ele entrar. Tudo isso no intuito, de novo, de aumentar a eficiência da terapia fotodinâmica, que isso é um ponto onde a terapia fotodinâmica ainda é um pouco falha, tem pouca eficiência. Mas nisso tudo a gente tem trabalhado em cima. O professor Sebastião ele explicou a questão do microscópio. Nesse caso, dessa terapia fotodinâmica, vocês realizam em pequenas células, né, em pequeno tecido. Será a possibilidade de também utilizar no laboratório, no caso, utilizar o aparelho para também fazer essa terapia, ou seria, por enquanto, só no caso de um pequeno tecido, ou vocês conseguem fazer isso em maior escala? Sim, aqui no grupo tem pessoas que fazem em maior escala, tem pessoas que já fazem tratamento de onicomicose, que é um tratamento de fungo de unha, já por terapia fotodinâmica, certo? Entre outros aí que o pessoal faz tratamento de úlcera, tratamento de várias coisas, certo? Só que aqui no microscópio a gente é um passo antes. Um passo antes quer dizer o quê? A gente pega pequenos, como você falou, pequenos tecidos, pequenas quantidades de célula e estuda a fundo como que é a interação de uma célula ou de um conjunto pequeno de células com o fotossensibilizador. Para depois, no clínico, esses estudos poderem ser aplicados e sim transformado para a população mesmo. Outra pergunta, assim, no caso do fotossensibilizador, ele vai delimitar aquela quantidade de célula que você vai tratar, para depois jogar o medicamento ou aquilo que vai ser usado. Vocês conseguem saber também quando não pode ser utilizado o medicamento? Se essa célula ela não vai aceitar o fotossensibilizador ou não vai aceitar a medicação? Porque pelo que você mostra sendo delimitado e o fotossensibilizador fazendo funcionar e mostrar a célula para você que está sendo trabalhada. E no caso contrário, isso acontece também? Então, o nosso estudo é exatamente esse, é tentar entender qual célula vai ser delimitada e se as células em torno dessa célula também vão sofrer algum tipo de dano. Porque a gente não quer que as células em torno sofram dano, e sim só a que foi marcada, certo? Então, nesse estudo a gente tenta fazer o fotossensibilizador ser mais seletivo também a quais células ele vai atacar, só aquelas que a gente quer. Renan, no caso você faz estudos matemáticos sobre a análise do que você vê. Como que você pode explicar para a gente o seu trabalho? Bom, meu trabalho se baseia então, como a gente está vendo aqui, são imagens multiespectrais. Cada pixel dessa imagem contém um espectro de radiação eletromagnética, certo? De fluorescência. Então, através desses pixels, você vê que o azulzinho aqui está bem diferente, que é a autofluorescência da minha célula. O vermelho é dentro dessa região mais irradiada e o verdinho é na região menos irradiada. Então, através dessas mudanças de linha espectral, através dessas mudanças de comportamento de intensidade e de forma de linha, a gente traça, então, modelos estatísticos multivariados
para tentar predizer como vai ser o futuro dessa interação, certo? E através desses modelos a gente consegue então mostrar quão eficiente está essa interação e quão seletiva ela está. Bom, iremos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.